Essa aula aqui sobre imunistoquímica é bastante curta, que é basicamente para a gente dizer como é que é o funcionamento dessa técnica. Qual é o motivo que a gente usa imunistoquímica? Então, o conceito inicial, que é um processo de identificação seletiva de antígenos, proteínas em geral, num tecido, explorando essa ligação com os anticorpos. Então, você vai conjugar um anticorpo a uma enzima, por exemplo, a peroxidase, e ela vai catalisar essa reação, que vai produzir uma cor, né, da reação antígeno-anticorpo. E na maioria das vezes essa cor é um tom acastanhado. Então, no que eu quero examinar, o que tiver acastanhado seria positivo. Lembrando que existem os epitélios que são positivos e as células são positivas para os marcadores. Então, aquilo tem que saber interpretar para você não dar uma doença onde não é doença. Então, eu tenho alguns exemplos para mostrar para vocês. Então, em geral, né, um marcador negativo, ele fica totalmente pálido. O marcador pode ser positivo, e ele pode ser positivo nuclear, por exemplo, um SOX10, né, para as células melanocíticas, positivo citoplasmático, e também pode ser positivo na membrana celular. Então, lembrando disso, a gente continua falando sobre quais são as principais indicações para a imunistoquímica. E um dos meus primeiros recados você é entender que ela é para avaliar a histogênese, quer dizer, da onde vem aquele tecido. Aquela dicotomia clássica de benigno versus maligno não é tão bem solucionada pelo processo de imunistoquímica, né? Então, continua valendo exame físico, semiologia, boa informação, boa coleta do material, um excelente processamento do histopatológico pelo HE e as outras colorações, e um dermatopatologista treinado. Então, tudo isso vai fazer com que exista a melhor escolha dos marcadores para chegarmos ao melhor diagnóstico. Então, assim, se eu quero saber de onde que vem aquilo ali, é um linfoma, um carcinoma, é um sarcoma, um melanoma, né? Aí eu vou me orientar por essa imunistoquímica, avaliar nível de apoptose e os subtipos de células inflamatórias que eu venho a encontrar nesses tecidos avaliados. E como eu falei, é imprescindível a correlação clínica com cirurgia e com imagens. Então, não tem milagre ao proceder o exame de imunistoquímica. Como é que a gente faz? A gente faz no tecido de parafina, né? Não é na coleta fresca nem na imunofluorescência. Lembrar que é um exame também, né, com máquinas e humanos. Então, ele pode ter artefatos, pode ter alguns defeitos, que vão invalidar. Então, não é uma contagem direta. Então, às vezes, você tem marcação forte, marcação fraca, você tem ausência de grupo controle, né, daquela fragmento na própria lâmina para dizer que ali era para ser positivo mesmo. Então, tem muita coisa para a gente saber em relação à imunohistoquímica. E basicamente os anticorpos são monoclonais ou policlonais, e enzimas como fosfatase alcalina peroxidase são as mais utilizadas para a detecção dessas proteínas que eu gostaria de encontrar. Também pode ser cromogênica, vou explicar aqui, né? Então, ela é exposta a um anticorpo primário vermelho que se liga a um quadradadinho roxo. O anticorpo primário se liga ao anticorpo secundário, que é quimicamente acoplado numa enzima. A enzima vai mudar de cor e vai ficar um coisa mais pigmentado. Então, aqui eu mataria o diagnóstico com a positividade desse tipo de anticorpos. A gente tem muitos marcadores, mas tem muitos marcadores e a cada ano surgem mais, né? Então, porventura aqui eu mostrei o CD10, que é um marcador que deixou túbulos renais positivos. Mas CD10 também pode marcar linfócitos B de bola. CD10 também pode marcar as células fibroxiocíticas de um fibroxantoma atípico. Então, é muito importante que vocês relembrem também, claro, vou dar uma aula de metástases, que eu vou falar de muitos marcadores, é que não existe um marcador da doença, existe um marcador que sugere linhagens celulares e algumas linhagens podem divergir marcadores parecidos ou até iguais. Então, não ficar decorando sem raciocinar sobre o que a gente está vendo naquela imagem daquele paciente. Então, aqui, exemplos assim, que citoqueratinas podem marcar, né? Então, citoqueratina PAN, porventura, pode ser positiva em células escamosas. CAN 5.2, CK7, positivos em doenças de Paget. CK20 paranuclear, famoso, né, no carcinoma de Merkel. Então, exemplos rápidos, de imunomarcações positivas de algumas doenças. Então, isso é só para dar introdução. Espero que isso amplie os horizontes para que, quando a gente fale de tumores, de metástases, vocês entendam de uma maneira um pouco melhor. Tá bom? Muito obrigado.